Olá pessoal, tudo bem com vocês? Abram os livros de vocês na página 29 e fiquem comigo. Puxa a vinheta! Então pessoal, vamos lá. A função linear, ela é uma função afim. Ela é uma função do primeiro grau. Porém, ela tem uma característica peculiar, uma coisinha um pouquinho diferente, característica dela, tá? Lembra que, igual a equação do segundo grau, não tinha que ter ax ao quadrado mais bx e o c. Eram três dados, né? Três partes que deviam ter, né? Para ser uma equação do segundo grau. Poderia somente ter o a, poderia ter o ab, poderia ter o ac. Isso também acontece na função afim. Ela tinha o a e o b. Lembra? Uma função afim. Vou pôr aqui do lado, ó. É ax mais b. Isso aqui define a função afim. Ok? Só que a função linear é somente quando eu tenho o ax. Quando eu não tenho o b. Então, é uma característica da função afim, a função linear. Então, acompanhem comigo. Ela tem uma característica de gráfico, que é a seguinte. Por ela ser somente o A, ela sempre vai passar pelo ponto zero. Então, olha só. Ela sempre vai cruzar esse ponto. Pode ser que ela esteja descendo, pode ser que ela esteja subindo. E sempre é uma reta, porque nós estamos falando de função afim. Função afim é uma função do primeiro grau, é uma reta. Ou ela está subindo, ou ela está descendo, ou ela está subindo com inclinação bem pequena, ou descendo também com essa inclinação bem pequena. Mas tem que gravar, sempre é uma reta. Tudo bem? Então vamos lá. Então essa é a característica do gráfico da nossa função. Aí no livro de vocês, lá na página 29, ele fala assim, ó. Em anos... cadê? A produção de 1 kg de queijo mozzarella, acho que está escrito errado aqui, é mozzarella, né? Bom, enfim, né? Nada disso importa. Precisa em média de 10 litros de leite. Para calcular quantos litros de leite são necessários para produzir certa quantidade de queijo, podemos utilizar a seguinte função linear. Então, ó, o y seria o leite e o x seria a quantidade de queijo. E lá ele manda você, do outro lado da página, falar assim: a quantidade de leite está em função da quantidade de queijo a ser produzido. Veja a representação gráfica dessa função. Então, ali, ele colocou o gráfico para vocês. Só que lembra que eu tinha falado para vocês, quando a gente está fazendo um gráfico da função afim, a gente escolhe números que a gente quiser, atribui qualquer número para x, e aí vai dar uma consequência, que vai ser o número de y, que é dessa tabelinha aqui. Falei isso na aula passada. Só que tem um detalhe, quando nós estamos falando de um problema onde nós temos dados, informações, nós temos que tomar cuidado. Se fosse dinheiro, então, para menos, eu estou devendo no banco menos 5 reais. Então, quanto que vai ser a dívida tal calculada, qual vai ser o resultado? Dá certo. Mas nesse caso, nós estamos falando em quantidade de leite e quantidade de queijo. Existe eu falar assim, para menos um queijo que eu vou usar. Não existe falar. Se é menos um queijo que você vai usar, você não tem, você está devendo queijo, como que você vai fazer alguma coisa? Então, tem algumas informações que não dá para você atribuir valor negativo. E esse caso é um deles. Então, não estou falando, preste atenção, não estou falando que não vai ter o lado negativo. Tudo isso depende do problema. Mas, por exemplo, esse gráfico, ó, uma característica. Se a gente sabe que o início dele tem que ter uma quantidade, ele não ia vir aqui nessa parte de baixo. Ele seria uma reta que ia dar origem no ponto zero.
Então são detalhes que dependem dos exercícios que vocês estão fazendo, mas vamos fazer ele. Ele falou que y é x 10 vezes x. Então vamos colocar que o x, vamos começar do zero, para x igual a 0, x igual a 1, 2 e 3. No livro tem mais dados, mas eu não vou pôr tudo que o livro está falando não, senão é muito. Então olha só, y é igual a 10 vezes x. Para x igual a 0. Para x igual a 0, o y é igual a 10 vezes 0, 0. Então olha por quê que a reta sempre vai passar no ponto 0. Porque quando é o ax, se você começar pelo 0, todo número vezes 0 é 0. Então nós já temos um número. Eu posso já até escrever aqui, ó. Em x é 0, em y é 0. Aonde que fica? Fica ali o ponto. Então vamos lá. Continuar aqui. 10 vezes 1. 10 vezes 1 é 10. Então, para x igual a 1, o valor é 10. Para x igual a 2. Para x igual a 2, então nós vamos ter o quê? 20. Então a gente viu que nem precisa fazer a conta, né? Porque para x igual a 3 vai ser 30. Então olhem só. Esse gráfico aí no livro de vocês, ele está 1, 2, 3, 4, 5, depois ele está de 10 em 10. Deixa eu pôr aqui. 10, 20, 30, 40, 50. Tá? Então, é um gráfico aqui que só está representando, mas se fosse fazer em escala certinha, ele ia ser bem grande a parte de cima. Então, ó, para x igual a 0, é 0. Para x igual a 1 é 10. Então, para x igual a 1, eu vou ter 10. Para x igual a 2, vou ter 20. Então, ó. Opa. E assim sucessivamente. Ele vai ir até o 30. Porque eu fiz até o 30 só. Ficou meio torto, mas tá bom. Então, se eu for representar graficamente esse problema de litros de leite, quantidade de queijo, como que vai ser, ele começaria do zero, que é a minha origem, porque precisa ter uma quantidade, tá? E ele subiria, ele ia crescendo infinitamente, porque depende da quantidade que eu quero. Então, esse seria o gráfico da nossa função linear. Então, o único detalhe da função linear, ele é igual à função afim, porque ele é a função afim, só que ele só tem esse detalhe. Nós não temos o b, só temos o ax. Então, por isso, sempre ele vai cruzar o ponto 0, 0. Certo, pessoal? Não é difícil, né? Facinho. Então, vocês vão tentar fazer, porque é esse tipo de exercício, os exercícios da página 30, 31, 32 e 33. Então, página 30, 31, 32 e 33. Ok, pessoal? Bons estudos para vocês e até amanhã.